Olá, você que está estudando a estrutura atômica, pode acessar no meu blog, o link está na descrição do vídeo, a lista Estrutura Atômica. Essa lista que você vê na tela, com 19 exercícios sobre o tema. Exercícios simples, graduando para exercícios mais sofisticados. No exercício 4 nós temos: determine o número de prótons, nêutrons e elétrons presentes em cada um desses íons. Então, no primeiro, que é um ânion, ou seja, que nós temos uma carga negativa, ou seja, ele tem um elétron a mais do que o número de prótons, nós encontramos o número de prótons, que é igual ao número atômico 9, o número de nêutrons. Para achar o número de nêutrons, uma vez que a massa é a soma de prótons e nêutrons, o número de nêutrons é só você subtrair da massa o número de prótons. A massa está em cima, 19 menos 9, o número de nêutrons, 10. Já o número de elétrons, como ele tem um elétron a mais do que o número de prótons, vamos lembrar que os elétrons têm carga negativa, são 10 elétrons. Aqui o cátion ferro 3+, veja, são 26 prótons. O número de nêutrons é só fazer o de cima menos o de baixo, 56 menos 26 são 30 nêutrons. E o número de elétrons, repare, ele tem 3 elétrons a menos do que o número de prótons. Ele tem 23 elétrons. Na questão 6, fala-se de um átomo X, que é isótopo, ou seja, tem o mesmo número de prótons do cálcio, e isótono deste átomo de potássio. Lembrando que o número de nêutrons é só você subtrair da massa o número de prótons. Ele quer saber o número de massa desse átomo X. Muito bem, o X ele tem o seu número de prótons igual ao cálcio, 20, e o seu número de nêutrons, como ele é isótono do potássio, 41 menos 19, encontramos 22 nêutrons. O número de nêutrons, portanto, de X é 22, e sua massa, portanto, 42. E na questão 10, considerando o átomo de ferro, cujo número atômico é 26. Ora, são 26 prótons, que como é um átomo, é igual ao número de elétrons. Pede-se a distribuição em ordem energética, depois em ordem geométrica e, por último, em camadas. Muito bem, seguindo o diagrama, nós temos a distribuição primeiro em ordem, vamos fazer aqui o item A. Vamos lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, antes do D vem o S, 4s2, 3d6, totalizando os 26 elétrons. No item B, em ordem geométrica, nós apenas vamos reagrupar esses subníveis em ordem de camada. 1s2, dá um espacinho de um nível para o outro, 2s2, 2p6, no espacinho 3s2, 3p6, 3d6, e por último aqui, 4s2. Essa é a distribuição em ordem geométrica. Em camadas, nós temos na camada K, são 2 elétrons, com apenas o subnível 1s. Na camada L, nós temos 8 elétrons. Na camada M, o terceiro nível, 2, 8, 14 elétrons. E a camada N com 2 elétrons. Aproveitando aqui para destacar que
O subnível 3D6 é o subnível mais energético. E destacando que a camada N2 é a camada de valência deste átomo de ferro. E para finalizar essa aula de exercícios sobre a estrutura atômica, a questão 17 da lista, uma questão que apareceu na prova da VUNESP, diz que um átomo tem número de massa 31 e 16 nêutrons. Qual é o número de elétrons no seu nível mais externo, ou seja, na sua camada de valência? Muito bem. Esse átomo, como ele não diz qual é, vamos chamar aqui de X. Ele tem massa 31 sobrescrito do lado esquerdo e um número de nêutrons igual a 16. Vamos lembrar que a massa é igual à soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Já que temos a massa e o número de nêutrons, o número de prótons, que é igual ao número atômico, será a massa menos o número de nêutrons. Esse número de prótons será 31 menos 16, ou seja, 15. São 15 prótons para este átomo da VUNESP. Portanto, seu número atômico é 15. E o número de prótons para um átomo que é eletricamente neutro é igual ao número de elétrons. Então, nós vamos continuar com a distribuição eletrônica. Muito bem. 1s2, 2s2, 2p6, até aqui 10 elétrons. Nós temos que trabalhar com 15 elétrons. 3s2, 3p3, totalizando os 15 elétrons. Como ele pediu a camada de valência, ela contém 2 subníveis. Essa é a camada M e ela contém 5 elétrons. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.